Olá, bem-vindos à revisão de artigo sobre o SedLine, monitor de consciência que usa o PSI, o Patient State Index, para avaliação da profundidade anestésica. Meu nome é Jorge Preto, sou doutor em anestesiologia pela Faculdade de Medicina da USP e embaixador clínico da AMA Hospitalar. Vamos falar hoje sobre um artigo que faz avaliação sobre o monitor em crianças, em pacientes pediátricos. Foi um estudo prospectivo, foi observacional, ou seja, eles não tiveram nenhuma intervenção na condução da anestesia, e é um estudo agora de 2023 do Pediatric Anesthesia. Qual é a intenção desse artigo? Eles nos trazem que a definição das doses dos anestésicos só por parâmetros hemodinâmicos, ou se o paciente reage ou não, ela não é precisa. E os monitores em geral de profundidade anestésica, ele tem pouca validação em pacientes pediátricos. Quando você faz uma avaliação às cegas, ou seja, a condução da anestesia é feita e outra pessoa fica olhando o monitor sem intervir, se percebe sobredose de anestésicos e cegando a atividades de surto-supressão, quando o ECG fica praticamente isoelétrico ou com pequenos episódios chamados surto-supressão. E o monitor, o SedLine, ele apresenta sensores atuais agora para pacientes acima de 1 ano. Então, esse artigo está propondo testar o algoritmo do SedLine e esses sensores pediátricos para avaliar a profundidade anestésica. Então, foi estudo observacional, prospectivo, onde eles avaliaram 113 pacientes pediátricos de 1 a 18 anos sob anestesia geral, avaliando a condição, a avaliação clínica da anestesia e o valor do SedLine. O que chama muita atenção? Então, tanto com halogenados quanto com propofol, a gente tem uma ampla variabilidade de dose para o mesmo PSI, ou seja, para a mesma profundidade anestésica. Percebam aqui a variabilidade do propofol, que você, com doses até 3 vezes maiores, você tinha o mesmo resultado no PSI, mostrando que você, sem monitorizar, você acaba utilizando doses que são desproporcionais, tanto para menos quanto para mais, tanto com propofol quanto com halogenado. Percebam aqui a CAM, quase 3 CAM, e aqui meia CAM, você tinha o mesmo PSI, a mesma profundidade anestésica. O que eles mostraram também é que crianças abaixo de 2 anos, se olhar aqui as faixas etárias, elas têm um PSI já normalmente mais alto, devido à própria fisiologia cerebral da criança e do cérebro em desenvolvimento, sem isso estar relacionado com consciência transoperatória. Isso é um detalhe importante. Então, crianças abaixo de 2 anos, elas têm uma atividade cerebral, mesmo em anestesia, ela tem uma atividade um pouco mais alta. Então, o que esse estudo nos mostra? Mesmo nesses casos, a atividade de surdo-supressão ocorreu no início da anestesia, ou seja, logo depois de induzir, antes de começar a cirurgia, e esse evento pode estar associado tanto a delírio de emergência, avaliado por aquelas escalas de delírio em pediatria, e também eles mostram que os valores de 25 a 50 são os mesmos de adulto, também são recomendados e são válidos para crianças através do monitor do SedLine. Que eles concluem que a anestesia que não é guiada por um monitor cerebral vai levar um PSI menor e abaixo do recomendado. Então, em várias situações, estava abaixo de 25. E ocorriam frequentes episódios de surdo-supressão, que quando se passou a usar o monitor, isso reduzia consideravelmente. E também atenção especial para que crianças abaixo de 2 anos elas tenham um PSI um pouco mais altos do que os outros pacientes com idades acima de 2 anos. Isso não está relacionado com consciência transoperatória. É um pouco mais alto, mais próximo dos 50, entre 45 e 50, não mais alto, 60, 70. Tá? Então, aqui, lembrando, esse é o monitor root, ele traz várias outras informações. Esse monitor, ele, durante a anestesia geral, de 25 a 50, já demonstra a hipnose adequada. Ele traz o sensor bilateral, então ele te mostra o DSA, que é o espectrograma bilateral, e aqui no meio ele te mostra a simetria entre os hemisférios. Ele traz o SR, o CEF, que é a frequência de borda espectral, a eletromiografia, e por o fato dele ser bilateral, ele tem um melhor filtro para artefatos e um melhor desempenho em pacientes com baixa voltagem, que são os pacientes idosos, são uma população de risco. E o monitor tem sensores para pacientes acima de 1 ano. Muito obrigado e até a próxima revisão de artigos.